Tá, meus irmãos? Não conversa comigo agora não, tá? Agora é o momento ápice. Fala isso, agora é o momento ápice. Diga, é a palavra final. Deus assim, só mais um pouquinho. Depois você vai para casa jantar. Vem, aplauda o Senhor pela vida do seu lado. Glória a Deus. Gostaria de saudar a amada igreja com o Senhor. Amém. Eu tive a alegria de estar mais uma vez com essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Confesso que o pastor já veio com a revelação do alto, mas vai deixar um pouquinho para mim nessa noite. Gostaria que os irmãos pudessem abrir a vossa Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus. O próprio tema desta campanha que diz que a casa não pode ficar vazia. Glória a Deus. Que diz que a casa não pode ficar vazia. Mateus 12, versículo 43, 44 e 45, para ler no Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus 12, versículo 43, 44 e 45. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Podeis se sentar, irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, aqui no livro de Mateus, vem relatando algo muito forte a respeito dessa nossa campanha. Mateus tem o costume de estar pregando no livro de Mateus. Mateus era filho de Alfeu, vivia em Cafarnaum. E esse mesmo Mateus, que diz a palavra do Senhor, que cresceu automaticamente com Jesus, vivendo também em Cafarnaum, apresenta o nosso Senhor Jesus como o Messias prometido, o Messias escolhido para o povo de Israel, para o povo, para cada um de nós. E Mateus vem apresentando Jesus como Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz, que está aqui nesta noite para falar contigo. Na palavra do Senhor, irmãos, Mateus vem relatando, falando sobre a casa está vazia. E como o pastor já estava falando, eu cheguei, ainda pude ouvir algo da parte de Deus. Vem falando sobre a casa estar vazia. Na palavra do Senhor vem dizendo que esse espírito maligno, ao ver que era uma casa onde ele habitava, a casa por algum momento, por alguma ocasião, se tornou vazia ou ficou vazia. Ele vem e ainda traz 7 espíritos piores. Mas para a gente entender, irmãos, um pouquinho sobre a palavra do Senhor, o pastor já falou que a nossa casa não pode ficar vazia. Vem dizendo que nós, o nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, não pode estar vazio. O pastor já pode estar falando, irmãos, que nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite. Mas eu tenho um recado da parte de Deus para a tua vida e você irá entender. Sabe por quê? Porque tem pessoas, pastor, que acham que é crente, que está na presença do Senhor e não pode deixar a casa vazia. Tem pessoas que estão achando que muitas vezes está na igreja, está fazendo a obra do Senhor, mas muitas vezes não é de coração. Eu tenho um recado para você. Se você está aqui nessa noite, se você se encontra nessa posição de estar muitas vezes fazendo a obra para mostrar alguém que está fazendo, pode ter certeza que a sua casa está vazia. Pode ter certeza que a sua casa não habita mais o Espírito Santo. Porque aprendendo com a Sagrada Escritura, lendo e entendendo sobre a palavra de Deus, no meio evangélico entre nós, irmãos, não pode ter disputa. Não pode ter eu quero ser mais ou eu quero ser menos. Porque em João 3,30, se não me engano, diz que é necessário que nós diminuemos, que o Senhor cresça. Eu quero dizer algo para a tua vida. Esta campanha, irmãos, vem dizendo algo muito forte, porque vem dizendo sobre a nossa casa. E ao falar em casa, pensamos primeiramente no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E também em nossa casa, irmãos, também em nosso lar. Por que, missionário Alan, se você está falando isso? Eu não preparei isso,
Mas Deus está colocando. Eu não vou falar por quê, que eu não sei, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está me conduzindo. Aleluia! Irmãos, querendo falar sobre o nosso lar, automaticamente, ao levantar a nossa mão para o Senhor Jesus, a nossa vida passa a ser santificada. Como assim, missionário Alex? Na palavra do Senhor diz que nós devemos nos fazer santo, porque Deus é santo. E se Ele é santo, nós levantamos a nossa mão para o Senhor, Ele nos justifica, Ele nos purifica de nossos pecados. Mas para a nossa vida, aleluia, se fazer santo na presença do Senhor, para a gente ficar santificado na presença do Senhor, é necessário uma busca com Deus. Ah, mas como assim uma busca? Ei, na tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti. E diz na palavra do Senhor que na lei do Senhor devemos meditar dia e noite. Dia e noite. Então eu penso agora, irmãos, automaticamente, um homem enfurecido, um homem que não tinha visão de Deus, um homem que outrora era usado pelo inimigo e hoje em dia está na presença do Senhor. Um homem que antigamente não ouvia desaforo, um homem que antigamente não abaixava a cabeça para ninguém, hoje tem que entender que quando Deus entra na casa, Ele faz mudança. Tem louvor, irmãos, que diz, mestre, tem lugar em minha casa se quiser. Já bateu em tanta porta que nem sei. Aleluia. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudança nessa casa, que é tempo do Espírito Santo, que jamais imaginei que poderia realizar. Aleluia. E na tua vida, irmão, nesta noite não é diferença, não é diferente. Sabe por quê? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu aprendo, mas pela palavra do Senhor, que Deus diz assim, ó: eis que tu a porta e bato. E se tu abrir a tua porta e ouvir a minha voz, não basta só abrir a porta. Porque você pode muito bem abrir a porta para o Senhor entrar e depois não querer ser obediente à voz dele e não ouvir o que ele quer para fazer. Porque eu me preparei para essa pregação de hoje e pedi ao Senhor que seja um missionário, mas que seja a direção de Deus. E eu tenho o nome de Deus para te falar. Porque nem todos, irmãos, daqui a pouco vai vir a bênção, mas segura aí, segura. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor e a nossa casa já está vazia há muito tempo e muitas vezes mostramos ter algo da parte de Deus e muitas vezes não temos. Ah, missionário Alan, você está falando, me prova isso daí. Em 1 Samuel 16:14 eu quero ler com vocês, para vocês entenderem. Porque muitas vezes estamos na casa do Senhor e achamos que estamos enganando, mas estamos nos enganando a nós mesmos. Porque a Deus ninguém engana e Deus está nos nossos olhos, nos olhos dele, contemplando o justo e os injustos, contemplando o que o justo faz e o que o ímpio também faz. Então a palavra do Senhor, irmãos, em 1 Samuel 16:14, eu vou ler para os irmãos entenderem. Vem dizendo que Saul é atormentado por um espírito maligno. E é muito forte, irmãos, que eu vou ler rapidinho. Ó. E o espírito do Senhor se retirou de Saul. O espírito do Senhor se retirou de Saul. Se Deus tirou o Espírito Santo dele na vida de Saul, é porque Saul tinha perdido totalmente a visão de Deus. Saul tinha perdido totalmente a visão de o que é estar na ligação e na obediência a Deus. Ah, me explica mais, missionário. Vou te explicar. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, se retirou de Saul. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aqui na palavra do Senhor vem dizendo que Saul era um homem que outrora estava cheio do Espírito Santo. Era um homem que outrora as pessoas estavam falando e falando: eu quero esse daí para ser rei em Israel. E Deus diz na palavra do Senhor que ele ouviu o que o povo necessitava e colocou Saul como rei. Não que o nosso Deus tivesse ungido a Saul como rei em Israel, mas o nosso Deus colocou Saul para ser rei. E o que me chama bastante atenção, que diz na palavra do Senhor que Deus retirou o seu Espírito Santo da vida de Saul e permitiu que viesse um espírito mau. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a casa que está cheia. A casa que está com o Espírito Santo de Deus. Ah, missionário, me explica. A casa que jejua. A casa que lê Bíblia. A casa que não tem contido com o teu irmão. A casa que quando vê o irmão caído, estende a mão, em vez de falar que ele não está errado. Aleluia, meu Deus. Ah, missionário, como seria isso, irmãos? Vamos estender as mãos. Porque tem pessoas por aí morrendo, precisando de uma ajuda, precisando de um crente fiel como Paulo e Silas, que eram cheios do Espírito Santo e faziam, eram cheios e falavam assim: não importa
se eu vier cair numa prisão. Mas o que eu Deus, quero aleluia. é fazer a obra do Senhor. E uma coisa que me chama, irmão, bastante atenção, porque há muitos crentes doidos. E se você for ver, irmãos, os crentes doidos hoje na igreja, geralmente é aquele que foi usado muito pelo diabo no mundo. Esse é o crente que ele quer fazer tudo para Deus. Esse é o crente que ele tem desejo de ganhar alma. Ele vai em tudo quanto é lugar sem ter medo, sabe por quê? Porque ele sabe de onde Deus o tirou. E falando, irmãos, sobre Saul, eu quero que os irmãos entendam. Por quê? Porque lá no Samuel 15, versículo 10 e 11, vem dizendo que veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me, Deus falando, de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Sabe o que eu entendo com isso? E muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos achando que estamos salvos, estamos achando que estamos fazendo e acontecendo, mas Deus vem dizendo assim: ei, meu filho, assim não. Ei, meu filho, eu te chamei com uma grande obra. Não foi para ficar prostrado e achando, não, eu não posso, eu não vou fazer, eu não consigo, isso não é comigo. Ei, eu venho te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Deus quando chama o homem, Deus capacita. Então tem um regalo de Deus para a tua vida. Aqui nessa noite tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui nesta noite tem homens e mulheres que no mundo antigamente ninguém dava nada, mas hoje olha para você e vê uma casa cheia. Hoje olha para você e olha simplesmente assim: o missionário Wallace, que outrora estava perdido, está cheio. Ah, como assim cheio? Alguém precisar de você, você tem que ter uma palavra para falar. Alguém precisar de uma oração, você tem que estar assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E lembro da palavra do Senhor, eu separei algumas coisas falando sobre pessoas que tinham a sua casa preenchida pelo Espírito Santo de Deus e por algum momento Ele quer no banheiro. esvaziou-se a casa. Banheiro quer. Ele já foi xixi. Ah, missionário Wallace, mas a gente como liberto, a gente como livre de não acontecer isso. Eu tenho um recado, mais um recado de Deus para você: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E ele pega uma pequena brecha, ele pega uma pequena oportunidade da vida, nós que somos cristãos, nós que somos servos do Senhor, para tentar implantar algo da parte dele, Saul. Era um homem que Deus escolheu, mas ele perdeu a visão do Senhor. E ele escolheu depois da vida. Na palavra do Senhor em Marcos 5, irmão, eu não vou abrir não, mas ele falando sobre o gadareno, sobre o homem que tinha uma legião de demônio, era muito. E diz na palavra do Senhor que Jesus, ao chegar naquele lugar, aquele demônio automaticamente já reconheceu que era Jesus e falou: não, faz alguma coisa comigo e manda para aqueles porcos. E o que me chama bastante atenção, pastor, que aquele homem era um homem que era muito forte, porque os demônios que atuavam na vida dele era legião, eram muitos demônios. E uma coisa que me chama a atenção, porque não diz como esse homem, pelo menos na Bíblia aqui não está relatando como era esse homem antes. Eu creio que ele não nasceu endemoniado. Eu creio que aconteceu alguma coisa com ele, ou de repente até veio, irmão Chibias. Eu não pude estudar muito a fundo, mas eu quero crer dessa maneira, que esse gadareno é diferente. Ele teve um encontro depois com Jesus, mas um homem cheio de demônio, um homem que amarrava cordas e correntes sobre ele, e ele arrebentava de tanta força que aqueles demônios tinham de atuar na vida dele. Mas eu aprendo uma coisa, irmão, muito forte. Porque quando você não está na presença do Senhor, aquele homem que era bravo, aleluia, ele fica manso. Aquele homem que se mostrava ser um leão, ele vira um gato na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, ele faz mudança. Tem mudanças que jamais imaginei. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como está a sua casa? Glória a Deus. A sua casa está cheia da presença do Espírito Santo de Deus? Ou Deus já saiu dela e você permitiu que Deus saia? Ah, me explica, missionário. Você é aquele tipo de pessoa que quando pisam no seu pé você fala: não vou levar essa fome para casa. Porque quando eu era, eu fazia. Quando eu era, não podia. Ei, eu tenho algo da parte de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter, aleluia, a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo faz diferente do que o apóstolo
estavam indo prender Jesus. Eu vou chegar lá, mas Deus antecipou. Estavam indo prender Jesus, gente. E Jesus já sabia quem iria o trair. E Jesus já sabia quem iria o negar. E chega os soldados. E chega as pessoas para pegar. E diz na palavra do Senhor que chega um soldado com o nome mau. E ele, ao chegar naquele lugar, ele já foi logo querendo pegar o mestre. E Pedro, cheio, não do Espírito Santo de Deus, porque ele agiu na emoção. Ele quis repreender naquele momento, pegou uma espada e pum, na orelha daquele soldado. E cortou a orelha do soldado mau. E o nosso Senhor Jesus Cristo indo para morrer por nós, para morrer pela tua vida que está aqui nesta noite, que muitas vezes o Espírito Santo de Deus está entristecido na tua vida, porque você tem deixado Ele de lado, porque você tem deixado a tua casa vazia, e Ele está assim triste, falando: eis que estou a porta e bato, eis que estou a porta e bato, e eu quero fazer mudança em seu viver. E chega agora o nosso Senhor Jesus Cristo, que seria levado como cordeiro mudo para morrer por nós. Ele morreu por você, para que a sua casa fosse cheia. Preste atenção. E Deus chega, Jesus Cristo chega e bota a mão na orelha do soldado, que volta. Olha o milagre acontecendo. E no meio daquele milagre, as pessoas vendo, até o próprio soldado, eu creio que ele teve um temor e veio: rapaz, esse homem curou minha orelha, porque eu sentia dor quando ela cortou. E muitas pessoas ali já pensando: será que ele está fazendo certo? Mas levaram o nosso Senhor. E Deus restaurou. Mas falou uma coisa com Pedro: ei, se você ferir com a espada você será ferido. Eu tenho para te dizer nesta noite: se você ferir com a palavra, quando você abre a tua boca, porque o pastor falou que o contamina o homem é o que sai. Eu pude pegar isso, irmão. Não é o que entra, não. Ah, mas os discípulos não abrem a mão para comer. Não é isso que contamina o homem, mas sim o que sai da nossa boca. E como o pastor estava falando que a nossa boca fala, que o nosso coração está cheio, vamos transmitir o amor de Deus para toda criatura. Glória a Deus. Aleluia. E diante das ovelhas perdidas, estão perdidas, irmãos, é porque estão precisando. E esse mesmo Mateus que nós estamos pregando, quando Jesus falou para ele: ei, meu filho, siga-me, ele largou a sua vida errada e seguiu o mestre. E não contente, ainda faz um banquete, chamando todos que eram também pecadores, todos que eram publicanos, para estar junto com o mestre. Porque na palavra do Senhor vem dizendo que Mateus levou outras pessoas a conhecer a Jesus, porque ele reconheceu que era o Messias. E voltando ao gadareno, um homem que estava endemoniado com uma legião que ninguém poderia chegar perto. E de repente eu vejo um homem, pastor, com a casa cheia de demônios. Com a casa cheia, porque fala que quando sai, volta e acha vazia, vem 7. Se ele tinha uma legião, veio um monte, irmão. Veio muita coisa. 6.000 demônios, é muito. É mais demônio. Mas sabe o que eu aprendo com a palavra do Senhor? Que aquele homem gadareno, cheio de demônio, teve um encontro com o mestre, teve um encontro com o Senhor Jesus. E aquele homem, os demônios saíram, e ele preencheu a casa. Sabe como? Na palavra do Senhor vem dizendo que ele chegou até Jesus e falou assim: posso ir contigo, mestre? E ele olha para ele e fala assim: não, meu filho, fica aí e faz o seguinte: anuncia aí o que eu fiz na tua vida. Anuncia aí, porque pessoas vão te ver. Aleluia. Muitas vezes você não precisa abrir a tua boca. Sabe por causa de quê? Porque a palavra do Senhor me ensina que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E de repente a tua casa está cheia de Deus. E os frutos? A tua casa está cheia da presença do Senhor. Aleluia. Cadê os frutos? Meu Deus. Deus está perguntando isso para mim nessa noite. Cadê, meu filho? E aquele homem chamado, não gadareno, porque ele era de Gadara, por isso que era endemoniado gadareno. Sai aquele homem de Gadara que estava endemoniado, e agora Jesus fala para ele: ei, você não está entendendo, meu filho? Eu te tirei lá do lamaçal, foi para você ficar aqui na minha presença e dar fruto. Glória a Deus. Eu não te chamei para você me seguir, porque vai ter pessoas aqui precisando de você. Eu te chamei para você levar minha palavra. E este homem que estava com uma casa cheia de demônios se encheu do Espírito Santo de Deus. A casa não ficou mais vazia e virou um missionário, que ele foi em 10 cidades que tinha a palavra do Senhor, que ele evangelizou para 10 cidades
seu lado? Você tem pregado para o seu amigo de trabalho? Ou para aquele que muitas vezes você tinha atrito no passado e hoje você não chega perto? Eu me libertou disso também. Glória a Deus. Deus me libertou. Para a pessoa chegar até mim, pastor, vou falar, não é para minha glória não, porque eu falei que lá em João está dizendo que é necessário que eu diminua, mas que meu Deus cresça. Glória a Deus. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: você que estava pregando sobre morada, na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradias, meu filho. E se não fosse assim, eu não teria dito. Vamos abrir a nossa consciência e entender o que estamos fazendo para o Senhor. Se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo errado. Ou muitas vezes estamos sentindo a presença do Senhor dentro de um culto, achando que estamos cheios de Deus. Não, nem sempre é isso. Nós sentimos a presença do Senhor porque Ele se faz presente no local. Glória a Deus. Ah, mas como pode? Pode sim. A sua casa pode estar cheia de demônios, mas você vai sentir. Porque aquele gadareno identificou e sabia quem era. Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, o espírito olhou para Paulo e Silas e falou: esses homens cheios do Espírito Santo, que pregam a salvação, são servos de Deus vivo. Glória a Deus. Sabe por que os demônios tem que reconhecer? Aleluia, Deus. E na palavra do Senhor, o gadareno foi fazer a obra. E eu separei mais alguma coisa, irmãos. Em João 13, versículo 2, vem dizendo sobre um dos discípulos do Senhor que estava junto. Que o mestre falou assim: mas foi necessário lavar os seus pés. Ah, mas um de vocês há de me trair. Ah, mas você vai lavar os nossos pés, porque é necessário te servir. É necessário fazer isso por você. Mas quem é que vai me trair? Aleluia. Aquele que eu dei um bocado molhado. E que na palavra do Senhor em João 13, eu gosto dos versículos, porque eu gosto de Bíblia. E eu estudei Bíblia mesmo, irmão, porque eu estou sem internet. Então eu fui para a Bíblia. João 3. Eu fui para a Bíblia e Deus me deu várias coisas. João 3, versículo 2 vem dizendo: e acabada a ceia, tendo já o diabo, olha aqui, irmãos, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, que tinha uma, isso aqui não está escrito não, que tinha uma casa cheia da presença de Deus, que era um homem de confiança, que ficava com as finanças. Mas diz aqui, ó, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Eu vejo um homem que estava na presença do Senhor, para ser escolhido um dos 12, ele era cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Para ser escolhido para seguir a Jesus, eu vou te falar uma coisa: não é qualquer um. Aleluia, Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. E quando Deus escolhe, Ele sabe. Escolhi você, Judas, mesmo sabendo que me traiu. E Judas o traiu. E Judas o traiu. Eu já vou terminar. E na palavra do Senhor, pastor, vem dizendo mais um discípulo abençoado este homem, que eu até me identificava um pouco com ele. Glória a Deus. Chamado Pedro. Pedro, irmãos, vem dizendo em Mateus 16, 22 e 23, que Pedro, em um determinado momento, Jesus falando assim: ei, eu tenho que ir, eu tenho que morrer, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que ir, aleluia, porque o Pai me chama, porque o Pai me colocou isso como função, que eu tinha que vir, como diz os profetas Isaías, como diz lá atrás, que eu teria que vir, aleluia, para morrer por aqueles que precisam. Eu tinha que vir para morrer pela tua vida, para que você hoje venha ter vida e vida em abundância. Eu tenho um recado para Deus. Aleluia. Não importa quando pessoas olham para você e dizem que você não é capaz. Quando você está com a sua casa cheia de Deus, você vai até o fim. Mesmo quando as circunstâncias dizem não para a tua vida, quando você escuta a palavra de Deus, quando você reconhece, quando você tem um verdadeiro encontro como esse gadareno teve, Glória a Deus, aleluia. você não olha para trás. E no momento de dificuldade você canta assim: com sua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou ao Salvador. E sabe o que Deus faz? Ei, reconheceu que está fraco? Se levante, porque o meu poder é aleluia. Aleluia. Em tua fraqueza. E não olha para ninguém dizendo: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Aleluia. Vai em frente, tente uma vez, tente outra, tente outra, tente outra.
tinha esvaziado, diaconisa Lúcia, totalmente a casa. Diaconisa Lúcia não tinha desvaziado totalmente a casa. E estava perdido e desviado dentro da casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus, E aleluia. existem pessoas dentro da casa de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, mas existem pessoas dentro da casa de Deus que quando chegar naquele grande dia, ele vai chegar e vai falar assim: aparta-te de mim, maldito, que pratica o pecado. Aparta-te de mim, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maldito que pratica o pecado. Irmãos, nessa passagem, Jesus estava descrevendo a atitude da nação de Israel, particularmente dos líderes religiosos. Meu Deus. Jesus estava falando isso para os líderes. Sabe por quê? Tem pessoas muitas vezes se alimentando de falsa doutrina. Tem pessoas se alimentando, achando: eu vou ali naquela igreja e vou em outra. E muitas vezes fica com uma confusão na mente. Sabe por quê? Porque não escuta a voz do bom pastor. Não escuta a voz do verdadeiro Deus. Por quê? Mas eu vou falar, eu não preciso que o profeta se levante para falar comigo. Mas se quiser falar, vem. Mas eu tenho Deus. Eu tenho intimidade que Ele pode realmente chegar, pastor, e falar comigo. É, meu filho, é desse jeito. Aleluia, É Jesus. desse jeito. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui, ó. Eis que estou, aleluia, a porta aberta. Eis que nesta noite eu vou mudar, olha só Deus falando. Eis que nesta noite eu vou mudar a casa aqui. Glória a Deus. Deus vai mudar a casa. Glória, glória. Deus vai mudar a guerra nesta noite. Aleluia. Deus vai mudar, irmãos. Deus vai mudar. Para terminar, irmãos, Mateus 16, versículo 22. E Pedro, que Jesus chamou, que era pescador, Pedro, Simão Pedro, que jogou a rede a noite toda e não pegou nada. O mestre falou assim: ei, presta o barco, quero primeiro pregar, quero ensinar. Depois falou assim: Pedro, vai lá agora e joga a rede, mas jogue mais fundo. Joga. Mestre, a gente foi pescar a noite toda e não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra, obediência a Deus. Segundo a tua palavra, quando você desobedece a Deus, a casa esvazia. Obediência à tua palavra. Se Deus te chamou para fazer uma obra, faça. Se Deus te chamou para fazer missão no teu bairro, não deixe que o inimigo te pare. Porque é nessa hora que você permite que o Espírito Santo de Deus saia da tua casa e o diabo entra com facilidade. Sabe por quê? Porque se ouvirmos a voz de Deus, eu lembrei disso, diaconisa Lúcia, e obedecermos a Ele, poderemos o melhor dessa terra. E eu imagino que o melhor dessa terra para mim, pastor, é estar na presença do Senhor, é ter o meu nome escrito no livro da vida e não voltar de onde eu vim nunca mais. Meu Deus, Essa é a minha maior riqueza nessa terra. É eu aguentar até o fim e falar como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira e varrei a frente. Aleluia, Deus. Combati o bom combate, eu quero fazer isso, irmãos, e eu vou. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Porque quem me sustenta quando eu estou fraco é Deus. Quem me sustenta e me levanta quando eu lembro de onde eu caí e me arrependo e volto a fazer uma boa obra. Eu venho te falar uma coisa para vocês, Em Deus. nome do Senhor. Não importa qual seja o seu erro, não importa qual seja o motivo que você acha que o Espírito Santo de Deus não está mais nessa casa. Nesta noite eu te convido a chamar o Espírito Santo de Deus para retornar. E lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar a boas obras. Sabe como? Não como você estava, mas melhor. Não da maneira que você estava fazendo, mas de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque Deus te purifica de todo pecado. E quem é esse diabo incircunciso? Isso é forte. Para se levantar contra a tua vida e dizer que você não é capaz. Glória a Deus. Eis que tua porta e bato, abra. Que Aleluia. Deus vai fazer a limpeza, assim como Ele fez no sumo sacerdote Josué, no livro de Zacarias. Agora que foi justificado por Deus e o diabo o acusando. Glória a Deus. O diabo veio nos acusar da nossa maior fraqueza. De repente, no espírito da carne que tinha o apóstolo Paulo, era aí que o diabo ia lá fechar. Mas ele todavia falando: agora eu sou escravo de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa, Satanás, o que você irá falar da minha vida. O que importa é que mesmo sendo errante, fraco e pecador, com Ele eu quero ir
até o fim. Aleluia. Glória, 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 glória. E chegar naquele grande dia e falar: combati bom combate, acabei a carreira, encerrei, guardei a fé. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, com compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava falando: você não vai morrer por nós, você não vai morrer por essa humanidade que eles querem te crucificar. Ele estava querendo atrapalhar o plano de Deus para a humanidade. Mas Jesus, ligado com o Espírito Santo, com Deus, ele olhou e falou assim. Ele, porém, voltando a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Para trás de mim, Satanás, porque eu vou morrer, porque eu creio que é justo. Eu creio que há pessoas que estão com a casa cheia. Eu creio que tem pessoa nesta noite que pode estar com a casa cheia de coisa ruim, mas hoje vai limpar e Deus vai entrar. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o único filho para morrer por nós. Se Deus deu a coisa mais preciosa, irmão, vamos fazer valer a pena. Glória a Deus. Vamos fazer valer, porque não mais viva, eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para terminar, irmãos, eu falei sobre Saul, eu falei sobre Gadareno lá em Marcos, falei sobre Judas e sobre Pedro. Mas agora eu quero deixar um alerta e terminar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Teu nome, Deus. Olha para o teu irmão que está do seu lado. Aleluia. Glória. Pergunta a ele: a sua casa está cheia? A sua casa está cheia? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que o que faz divisão do homem com Deus é o pecado. E quando nós pecamos, insistimos em pecar, em errar. O pastor me falou, eu guardei, irmãos: há pecados que é para a morte, há pecados que não é para a morte. Deus nos justifica de todo pecado. Deus morreu naquela cruz, o sangue dele foi derramado pela remissão do nosso pecado. Para que nós que cremos nele não viemos perecer, mas viemos ter a vida eterna. Mas olha para o teu irmão e fala assim: sabe o que faz uma casa ficar vazia? Eu tenho que fazer uma fute até às 10. Estou terminando. Sabe o que faz uma casa ficar vazia? Perguntou para o seu irmão. Falta do fruto. Falta do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5. Gálatas 5. Eu não vou ler não. Diz que a carne e o Espírito não milita contra o outro. É uma luta da nossa carne com o Espírito. Eu aprendo automaticamente que a gente, por causa do nosso amigo Adão, a nossa natureza já é pecaminosa. A nossa natureza já é errante por causa do nosso amigo, nosso pai Adão. Mas Deus falou assim: meu filho, eu te justifico, eu te purifico do teu pecado. E por causa de Adão, nossa natureza é pecaminosa, carnal. E eu aprendo que quando tem esses versículos bíblicos, pastor, que diz que na palavra do Senhor medita dia e noite, que a tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque a carne, no século 21, está derrotando e derramando sangue. A carne, nesse século que vivemos, está matando muito crente. Crente morto na casa de Deus. Pastores pregando a palavra na casa de Deus. Morto. Aparta-te de mim, maldito, naquele grande dia que pratica o pecado. Mas no teu nome eu fiz, no teu nome eu curei, profetizei, mas estava só aguardando o grande dia. Vem, meu, que você não tem jeito não. Vai pro Hades, vai pro inferno. Então, para a nossa natureza, irmãos, ser pecaminosa, em Gálatas 5 vem nos ensinando que nós devemos saber quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito. Eu separei, irmãos, alguns: inimizade, que é quando a gente... Sabe aquele irmãozinho que você olha e fala assim: eu não vou com a cara dele, eu não quero falar com ele. Se você não fala com o irmão que você vê, como é que você fala com Deus que você não vê? Como é que pode isso? Inimizade na igreja? Não. Está repreendido. Olha o teu irmão e fala: está repreendido inimizade na igreja. Emulações. Eu parei salvida da comida, você gosta, né?
Gosto de galo é uma bênção. Emulações é o sentimento que leva uma pessoa a querer se igualar ou se superar a alguém. Mas João está dizendo que é necessário que ele e nós diminuímos para que o Espírito Santo de Deus cresça. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Emulações, o sentimento que leva uma pessoa a querer igualar. Ei, tenta se igualar a ninguém não. Seja imitador de Cristo. Aleluia. Seja imitador do Senhor. Porque se tiver, como que pode dizer que eu estou com Cristo se você aborrece o teu irmão? Você está mentindo, é mentiroso. Porque mente está em pecado. Mas hoje já tem uma palavra de Deus para a tua vida. Não importa o que você fez de agorinha para trás. O que importa é o que você vai fazer agora. O que importa é o seu pensamento de agora em diante. Glória a Deus. Tem lugar em minha casa. Se quiser, ele quer. Mas você tem que tirar quem está na casa. Aleluia. Para ele entrar. Porque ele não vai ser invadido e tirar quem você está chamando para a casa, não. Mas quando você reconhecer e falar, Senhor, Glória a Deus. eu não quero mais. Aleluia. Dissensão, falta de entendimento e condições de disputa. Dissensão. Eu vou fazer o que o pastor está falando, mas se ele não fala, eu não faço. Ei, chama Jesus para casa de volta. Eu vou fazer porque a irmãzinha está fazendo e eu vou fazer para os outros falar que eu não estou fazendo nada. Chama Jesus de novo. Porque não precisa o homem ver o que você está fazendo, mas basta Deus saber. Porque, irmãos, é fato. Muitos pregadores questionando de pessoas. Eu me lembro de uma história quando eu estou terminando lá no meio, falando que tinha uma irmãzinha da igreja que só vivia de olhos fechados e a igreja vivia cheia. E pessoas falando assim, aquela irmãzinha vive dormindo na igreja, era melhor que ficasse em casa. E a irmãzinha só de olho fechado. Glória. Era melhor que essa irmãzinha estivesse em casa, porque vir para a igreja para ficar dormindo, era melhor que a irmãzinha ficasse em casa. E a igreja lotada. Só que sabe o que aconteceu, irmão? Deus recolheu aquela irmãzinha. Mas tinha alguém na igreja, sabia o que aquela mulher fazia. E de repente a igreja esvaziou, passou a esvaziar, algumas pessoas saindo, e a própria liderança não aguentou. Glória a Deus. E foram perguntar o que está vendo. Aí foram falar, é que quando vocês julgavam aquela irmãzinha, era elas que conseguiam levar o ministério nas costas orando, fazendo propósito pela vida, fazendo jejum pela vida, aonde muitos homens de Deus já não estão fazendo mais. Ei, para você combater a sua carne, só com santificação. Para você ver o Senhor Jesus Cristo face a face, só com santificação. Agora olha para o teu irmão e fala assim, você quer Jesus dentro da casa? Deixa eu terminar. Para ter a casa cheia de Deus, você tem que ter o fruto do Espírito. A paz, tenha paz no seu interior. Tempo de guerra, seja feliz, seja como missionário, está sempre sorrindo. Só Deus sabe, eu estou assim. Glória a Deus. Faça assim, irmão. A bronca está doendo, Jesus. Sorria. Ela me faz chorar. Chora em secreto com Deus. Confessa a Deus, irmãos, que só Ele pode te dar o que você precisa. Não precisa os outros saber, não, sua tristeza. Porque tem muitas pessoas, às vezes, querendo aplaudir a sua derrota. Então confessa só a Deus. Vai tudo bem. Paz, bondade, fé e amor. Irmãos, por mais que a gente profetize e fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta. Glória a Deus. Pra casa está cheia. Nessa noite eu quero profetizar. Levanta sua mão, vou igual o pastor, levanta. Quero profetizar. A partir de hoje, a sua casa será cheia. Glória a Deus. A partir de hoje, a sua casa será cheia. Aleluia. Mas depende de você querer. Abra a porta da sua casa para Deus entrar. Mas como missionário que eu vou abrir a porta e deixar Deus entrar e ficar dentro dela. Suportai-vos uns aos outros em amor. Glória a Deus. Tenha amor ao seu próximo. Aleluia. Tenha amor à sua vida, a si mesmo. Glória, glória. Porque tem muitas pessoas que perderam o amor próprio. E Deus não habita em casa assim. Depressão é doença do diabo. Eu repreendo isso nessa noite. Porque quem tem a casa cheia do Espírito Santo de Deus, não fica pelos cantos chorando tristinho, não. Glória a Deus. Então eu vim te falar uma coisa nessa noite. Estou terminando, já terminei. Levanta, erga a sua cabeça.
Não é hora de parar. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quantas vezes, irmão, nós queremos mudar nosso pensar e nossa maneira de agir? Nessa hora que Deus entra, aleluia, você confessa: Senhor, tem lugar em minha casa. Entra e faz morada. E eu agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem está saindo cheio, dá um glória. Estamos terminando. Tem cantina? Vai ter a cantina? Tem cantina? Vamos colocar de pé, por favor. Por gentileza, repõe as cadeiras já assim. Oi? Foi igual a Arão, é isso? Foi igual a Moisés com a barra? Aleluia! As cadeirinhas, por favor. Chega lá. Só quero que você saia daqui recebendo.